Irmãos, que a graça e a misericórdia de Deus e a paz que transcende todo entendimento esteja com vocês nesta hora. Peço que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Vamos dar continuidade à nossa pequena série sobre o advento, na verdade, o nascimento de Jesus na perspectiva do Evangelho de Lucas. Só 2 evangelhos narram o nascimento de Jesus, apenas o Evangelho de Lucas e de Mateus, tá? E estamos então fazendo a leitura de como o Evangelho de Lucas faz a leitura do nascimento, né? Enxerga e interpreta o nascimento de Jesus, tá? Vamos ler do versículo 57 do capítulo 1 de Lucas até o 80. Tá bom? São sessões bastante grandes, então peço a atenção de vocês. E começa assim: ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser deste menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Vamos orar mais uma vez, curvar nossas cabeças. Senhor, nós te pedimos que nos ilumine, Pai, nesta hora, para que possamos compreender a Tua Palavra, que ela faça morada, Pai, em nós, e que dê fruto, ó Deus, fruto de justiça, de santidade, Pai, que possamos ser contados entre aqueles que podem louvar ao Senhor como Zacarias, e bendizer o Teu nome por causa da salvação que o Senhor tem promovido a nós. No nome de Jesus, o sol da justiça que nós oramos. Amém. Irmãos, você tem alguma experiência com Deus para contar? Se alguém lhe perguntasse quem Deus é para você, a partir da sua experiência com Ele, o que você responderia? É necessário, irmãos, termos experiência com Deus. Não é apenas uma questão de mero
conceito aprendido, sabe? Não é uma questão de você, por exemplo, ter apenas, sei lá, a Bíblia decorada na cabeça, saber alguns conceitos teológicos, praticar alguns ritos, mas ter uma experiência real com Deus. Você tem uma experiência com Deus para contar, na qual você pode dizer pessoalmente: não, o Senhor é meu Salvador. Eu tenho uma experiência com Ele de tal maneira que, para mim especificamente, este atributo dele, da justiça, do amor, da fidelidade, do Deus libertador, é muito real para mim. Porque o que nós acabamos de ler é uma prova, é uma grande experiência de Zacarias e Isabel com o Senhor Deus. Para eles, se vocês pudessem fazer uma entrevista com aquele casal de idosos que acabava de ter um filho, o filho que esperavam durante décadas desde que casaram, eles poderiam responder para vocês: olha, o Senhor para mim, se você perguntasse: Zacarias, quem é o Senhor para você? Que experiência você tem com o Senhor para contar? E aí ele poderia dizer: olha, o Senhor para mim, Ele é misericordioso. Ele se apresenta para mim como um Deus cheio de misericórdia, que salva e redime o seu povo. Ele te daria uma resposta. E é isso que nós veremos, irmãos. Como então foi essa experiência, ou se termina, se conclui essa experiência de Zacarias e Isabel com Deus, que faz parte daquilo que a gente chama de prenúncio, de anúncio, de antecipação das coisas que ainda iriam acontecer. O nascimento de João, ele é um antecedente, uma preparação para um milagre maior ainda que ainda virá. Virá 6 meses depois, que é o nascimento do próprio Messias, do próprio Jesus de Nazaré. Mas certamente é aqui o relato de uma experiência, de alguém que teve uma experiência profunda com Deus. Se nós pudermos colocar então um título, um tema para a nossa mensagem hoje, é: louve o Deus que salva e redime com misericórdia. Um louvor que brota de experiência com Deus. Ele não é por acaso, não são palavras soltas, vazias, mas palavras que brotam realmente de uma experiência real com Deus. Na primeira parte é a narrativa de como João nasce, e de tudo que acontece depois. E nesta narrativa nós aprendemos 2 coisas. A primeira é: testemunhe aos outros a misericórdia que Deus tem derramado sobre você. Porque, irmãos, custa acreditar que qualquer pessoa que busca ter um relacionamento com Deus não tem uma experiência com Deus para contar. Não tem uma experiência de fidelidade, de experimentar o seu amor, de experimentar a realização das suas promessas, ou até mesmo uma experiência de disciplina. É uma experiência na qual o Senhor foi duro conosco para que pudéssemos aprender e abandonar o pecado, mas ao mesmo tempo ter experiências amorosas, experiências de fidelidade, mesmo em momentos nos quais nós não somos fiéis. Eu realmente custa acreditar que a gente possa viver uma vida de buscar a Deus e não ter experiência com eles. E consequentemente essas experiências jamais ficam apenas conosco, mas elas devem ser divididas à medida do possível, no sentido de serem testemunhas daquilo que Deus tem continuado a fazer no nosso meio. E é o que Isabel e Zacarias fazem aqui. Então, Isabel completa os dias do nascimento de João, ela está para ter um menino, ela dá à luz, e os seus vizinhos e seus parentes se alegram com ela. Isso lembra algo que foi dito quando a gente viu a respeito do anúncio do nascimento de João, quando o anjo diz: olha, este menino, que é a bênção de Deus para vocês, que vocês sempre sonharam,
não é apenas uma bênção para vocês, mas muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Bênçãos que Deus derrama a nós, mas que de alguma maneira elas também abençoam outras pessoas. Dar testemunha da misericórdia de Deus para conosco. Só falta de testemunharmos, irmãos, podemos fortalecer a fé de alguém abatido. Só falta de testemunharmos a nossa experiência com Deus, com alguém, nós podemos fazer com que o incrédulo repense sua incredulidade. Alguém que esteja precisando de fé, busque a Deus, porque ouve nós falarmos, nós testemunharmos da sua fidelidade, da sua bondade, da sua misericórdia. E é isso que Isabel faz, e aqueles vizinhos junto com ela, bendizem a Deus por conta do nascimento de João. E aí vem a questão do nome, que é uma questão muito interessante, como que ela se torna central nessa passagem. Toda a questão por que é que o garoto precisa se chamar João e não Zacarias, que seria o nome do pai, ou qualquer outro nome que fosse típico da sua parentela, do meio dos seus parentes. E esse aqui é um dado interessante, porque na verdade a grande questão era que, primeiro, Deus havia determinado qual seria o nome do menino. Então nós vemos aqui uma demonstração de grande fidelidade, compromisso da parte de Zacarias e Isabel de fazerem tudo conforme o anjo havia dito, de não errar em nada, de procurarem seguir fielmente. Se Deus disse que o menino tinha que se chamar João, então que se chame João. O nome que Deus dissesse deveria ser. Mas esse nome não era por acaso, mas ele vai ter um grande sentido no próprio ministério que a criança realizará. João quer dizer Deus é misericordioso. Não à toa, esta palavra misericórdia é repetida nesse texto 4 vezes. Porque a experiência de Zacarias e Isabel é uma experiência na qual eles experimentam que Deus é cheio de misericórdia. E misericórdia, irmão, significa você sentir a miséria do coração do outro. Tem a ver com compaixão, tem a ver com graça. Graça da parte de Deus, de olhar para a nossa miséria e se compadecer dela, não ficar alheio, indiferente, mas agir de encontro à nossa miséria e tirar a nossa miséria. E é isso que ele faz com Zacarias e Isabel, retirando deles a miséria de não ter um filho. Mas ele está fazendo aqui muito mais, que é algo que jamais a gente deve perder de perspectiva aqui, que não é apenas um caso de Deus abençoar uma família e ficar por isso mesmo, mas esta bênção no seio de uma família comum, simples de Israel, na verdade era parte do grande plano de redenção de Deus, o grande plano de Deus executar misericórdia para pecadores que inclusive ultrapassavam as fronteiras de Israel. Estava aqui, na verdade, Deus realizando um plano que chegaria até nós. Essa misericórdia se estenderia a mim e a você. Então, Isabel fala que não, o nome dele tem que ser João. Eles questionam, e aí Zacarias é perguntado, e Zacarias, ele provavelmente não só ele não falava, como também não ouvia. E aí eles gesticulam a Zacarias, e Zacarias responde. E responde surpreendentemente da mesma maneira que sua esposa, confirmando ela, sem que ele sequer tenha ouvido. E ele responde na tabuinha, provavelmente uma tabuinha de cera, pegou um estilete e escreveu o nome de João. Disse, o nome do menino vai ser João. E pronto, ficou assim. E imediatamente a língua dele se desata, ele começa a louvar. Porque o segundo fato que nós aprendemos a respeito de ter experiência com Deus aqui nesta narrativa é de que nós devemos sentir a presença de Deus quando Ele age em nosso favor. Porque é o que acontece com as pessoas, inclusive, ao redor.
O nascimento de João, ele é cercado de mistério. As pessoas ficam sem compreender, porque afinal havia mais de 400 anos que o povo não recebia nenhum sinal sobrenatural da parte de Deus no meio deles. Não havia mais profetas que falavam, milagres não eram mais suscitados, não aconteciam milagres. É o famoso período de silêncio, no qual o Senhor não manifesta-se de maneira maravilhosa no meio do povo. E de repente eles estão vendo acontecer na casa de uma família simples e comum de Israel. Então eles percebem e o temor cai sobre eles. Porque se temos experiência real com Deus, nós teremos temor dele. Porque essa, inclusive, tem sido uma característica de todos aqueles que experimentaram, sentir a presença de Deus. Temor é uma profunda reverência. Temor porque quando nos enxergamos, quando percebemos que estamos de fato na presença do Deus Altíssimo e que é santo, que é santíssimo, comparado a nós pecadores, nós dizemos como Pedro, depois da pesca maravilhosa, ai de mim, Senhor, que eu sou pecador, fique longe de mim, eu não mereço. Cai o temor sobre nós. Irmãos, se nós não temos temor a Deus, então provavelmente ainda não tivemos uma experiência com Ele. Porque a experiência com Deus vai gerar em nós temor, vai gerar em nós uma profunda reverência. Sabe, quando pessoas chegam próximas de autoridades ou de ídolos do esporte, da música, e pensa, nossa, essa pessoa será que é real? Fica toda cheia de dedos, porque afinal está perto de alguém importante. Irmãos, se nós temos esse tipo de pudor, de reverência com seres humanos, falhos e pecadores, tão miseráveis quanto nós, imagina diante de Deus, do Criador do céu e da terra, do Deus que é santíssimo e que é justo. Então não há como termos uma experiência com Deus e não termos temor, uma profunda reverência pelo Deus que se revela a nós, que se manifesta a nós. Irmãos, é claro que quando falamos de experiência com Deus aqui, de maneira alguma estou falando de termos revelações extra-bíblicas, qualquer coisa nesse sentido, tá? De maneira alguma. As experiências que temos com Deus, elas jamais podem ser, digamos que, base para formularmos doutrina, certo? Jamais. Elas não são para isso. As experiências que temos com Deus, dele te livrar de um grande perigo, dele ser fiel a uma promessa, lhe manifestar a bondade, até mesmo, irmãos, lhe dar um milagre que você pediu, que você tem pedido, são experiências para que a sua fé seja fortalecida e você fortaleça a fé dos outros, mas jamais elaborem doutrina em cima das suas experiências. E aqui o que acontece com Zacarias, quando ele tem essa experiência maravilhosa com Deus, na qual ele pega o seu filho no colo, e a boca dele se desata, ou seja, o sinal, ele é cumprido, porque era uma disciplina e sinal ao mesmo tempo. Olha, você vai ficar mudo porque você não acreditou durante toda a gestação, e depois disso somente que você será liberto dessa disciplina, desse castigo. Será um sinal de fato. E aí o que acontece? Então ele começa a falar louvores, começa a louvar a Deus, a profetizar, na verdade. Nós chamamos esta porção, a partir do versículo 67, de canção, de hino de Zacarias, hino chamado Benedictus, porque é a primeira palavra desse texto na versão latina da Bíblia, na tradução em latim da Bíblia. A primeira palavra desse texto é Benedictus, que é bendito,
E por isso ele ficou conhecido assim, e ficou conhecido como um hino. Mas é mais apropriado nós dizermos que, mais do que cantar, Zacarias profetizou. E fez duas profecias, na verdade. Mais do que cantar, ele profetizou. Primeiro, louvando a Deus, porque Ele salva e redime com misericórdia. Essa é a tônica, essa é a experiência dele. Se você pudesse, de novo, perguntar a Zacarias e Isabel, qual é a sua grande experiência com Deus? Eles poderiam lhe responder: meu Deus é um Deus cheio de misericórdia, que salva e redime o seu povo. Então é isso que ele faz. Ele louva a Deus primeiro. Esse louvor é uma profecia. Porque profecia, geralmente nós entendemos que é o quê? E de maneira errônea entendemos assim, que profecias são adivinhações, são antecipações daquilo que acontecerá no futuro. E não é bem assim. O sentido de profecia na Escritura, ele é muito mais amplo. Ele é aquele que fala primeiro da parte de Deus, com autoridade revestida por Deus, pelo Espírito de Deus, e para falar a verdade a respeito de Deus. A profecia, por exemplo, no Antigo Testamento, ela tinha uma função muito mais importante do que predizer o futuro, que era denunciar o pecado do povo. Se você reparar, a maioria dos profetas, dos escritos proféticos, de Isaías em diante, até Malaquias, você verá que muitas vezes eles não estão falando nada a respeito do futuro. Eles estão falando a respeito do presente, de coisas que estão acontecendo e são erradas, e devem ser mudadas. Ele chama o povo ao arrependimento. Isso é ser um profeta. E aqui, Zacarias também está profetizando, porque além de chamar o povo ao arrependimento, o profeta era aquele que também consolava. Você vai reparar que muitos dos escritos proféticos de Zacarias, de Isaías até Malaquias, eles vão ter uma palavra de juízo, vão falar a respeito do pecado do povo. Olha, vocês estão fazendo isso e aquilo, estão sendo infiéis, estão sendo idólatras, vocês estão sendo violentos. Ele começa a falar detalhadamente o pecado do povo, mas logo em seguida ele diz: mas se vocês se arrependerem, Deus virá e consolará vocês, né? Ligará a ferida, sarará a ferida de vocês. Ao mesmo tempo ele também tem palavras de consolo para quem está abatido. Isso é profetizar. E é isso que ele faz aqui, quando ele louva a Deus por causa da sua redenção, que é muito maior do que apenas a vida daquele casal. Então ele enxerga que na sua experiência particular com Deus, o Deus que deu a ele e a sua esposa aquilo que eles tanto desejavam, ele enxerga algo muito além. Ele enxerga um Deus que redime e salva o seu povo, um Deus que manifesta misericórdia a toda a nação de Israel, no caso. Por quê? Porque aquilo não era uma questão particular, mas estava inserido dentro da grande história de salvação que Deus estava realizando e está realizando até hoje. Então ele louva a Deus por 7 motivos, 7 porquês. Porque ele visita e redime o seu povo dos pecados. E aqui ele já prediz uma coisa: Deus visitará o seu povo. De que maneira? O nascimento de João é o prenúncio da encarnação de Deus. Ou seja, na verdade, ele era um holofote ligado naquele nascimento que realmente importava, no sentido último da palavra, mais importante mesmo. Então Deus iria visitar o seu povo, iria habitar no meio deles, agora em carne e osso. E é isso que ele fala. Ele louva a Deus por isso. Redime o seu povo dos seus pecados, salva o seu povo poderosamente por meio da casa de Davi. Aí de novo ele prediz, né? Agora uma profecia que ainda iria acontecer no futuro? Não, mas que já estava acontecendo, porque a esta altura do nascimento de João, Maria já tinha 3 meses de gestação de Jesus, e Jesus era um filho da casa de Davi, porque Deus está aqui também cumprindo aquilo que havia falado por meio dos profetas.
Então Zacarias louva a Deus por conta disso, porque ele louva, porque Deus confirma tudo aquilo que foi falado por meio dos profetas, confirma as promessas, confirma as suas predições, porque Deus, quando fala, não falha. Na verdade, você queria testar a palavra de um profeta no Antigo Testamento, era ver se a profecia deles se realizava quando era uma predição. Se ela não se realizasse, era porque não era de Deus, porque Deus não mente. Então aqui ele está dizendo: irmãos, ainda que se passem 400 anos de silêncio, ainda que se passem 1000 anos desde que Davi surgiu na história de Israel, Deus não esqueceu as suas promessas, nem o que falou por meio dos profetas, e vai cumprir tudo, tintim por tintim. Como isso é importante para nós hoje, porque hoje já se passam mais de 2000 anos que essas coisas aconteceram. E quantas vezes nós não nos pegamos em incredulidade, dizendo: não, mas ainda alguma coisa acontecer? Será que Jesus realmente virá novamente? E virá de maneira visível mesmo, como a sua palavra diz? Nós também nos enchemos de dúvidas. Então, quando vemos que, mesmo que se passe muito tempo, o Senhor não esquece jamais daquilo que prometeu, e que na verdade as coisas acontecem em tempo oportuno, esse tempo oportuno geralmente não coincide com o nosso, então nós possamos descansar na fidelidade de Deus. E Ele tem mais motivos para louvar a Deus aqui, porque Deus livra o seu povo das mãos dos seus inimigos, por causa da sua misericórdia. Ele demonstrou misericórdia. Percebe esse paralelo de que a experiência dele, pessoal com Deus, o faz pensar em algo muito maior do que a própria vida dele, Zacarias, e de sua esposa, até muito maior do que a vida de seu filho. Ele percebe que Deus está agindo com misericórdia para com o seu povo, para com aqueles que ele vai chamar para a fé por meio de Jesus. Porque ele jamais esquece da sua aliança. E quando ele fala em aliança, ele lembra de Abraão. Meus irmãos, Abraão, uma aliança remotíssima, já fazia muitos anos que Abraão havia vivido. Mas Deus não tinha se esquecido das promessas que tinha feito a Abraão, e que renovou com Moisés no Sinai, que renovou com Davi, e agora estava no tempo de se cumprir. E ele louva a Deus porque Deus resgata o seu povo para servi-lo em justiça e santidade. É interessante que esse cântico, ou esta profecia, assim como o cântico de Maria, que nós vimos semana passada, eles repetem, e de propósito, muitas passagens do Antigo Testamento. O que na verdade Zacarias está fazendo aqui é trazendo à sua memória toda essa história de redenção. Quando nós fizemos e concluímos quarta-feira o nosso curso de Bíblia, o primeiro módulo, e uma das coisas que nós vimos, que é fundamental para que a gente tenha uma boa leitura da Bíblia, uma leitura proveitosa, é entender que a Bíblia é uma unidade. Ela é uma unidade porque ela conta uma história só. Ela tem um personagem principal, um herói, do início ao fim. Parece que são várias histórias desconexas, mas de modo algum. Ao mesmo tempo em que ela também é um resumo, ou melhor, ela é o supra-sumo principal de toda a história humana. Ela conta, na verdade, a história do ser humano do início ao fim, mas digamos que jogando luz na parte principal, apenas no personagem principal. Esse personagem é Jesus. Nós podemos dizer que a Bíblia, então, ela conta uma história de redenção, a grande história na qual Deus entra na vida dos homens para salvar-nos do seu pecado. Quando o homem se separa de Deus na queda no Éden, quando ele transgride a lei de Deus, porque Deus lhe dá uma ordem, mas ele desobedece, porque ele quer ser como Deus,
Esse é o famoso pecado original. O que é um pecado original? Querer ser como Deus, querer ser o seu próprio Deus. Foi o que Adão quis, foi o que Eva quis. E desde então, o que Deus tem feito é entrado na vida do ser humano, na história humana, para resgatá-lo. E isso se realiza no meio de processos. E esse desenrolar de processos é a história da redenção, que a Bíblia nos conta. Então a Bíblia é um livro só nesse sentido. Conta uma história só. A história da redenção da humanidade, realizada por Deus. Por isso que só há um herói. Esse herói é o próprio Deus, na pessoa bendita de Jesus. E é isso que, na verdade, Zacarias está contando aqui, louvando a Deus por conta disso. Porque ele percebe que não é uma mera bênção particular, mas de que aquilo é uma manifestação da fidelidade de Deus para toda a humanidade. E aí vem a segunda parte do seu louvor, da sua profecia, que aí é uma profecia naquele estilo clássico, como nós pensamos, em falar coisas a respeito de futuro. E aí ele fala a respeito do seu filho, ele olha para a criança e diz, né? E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo. Por quê? Porque a bênção que recebemos, ela está dentro do plano divino de salvação. Não é apenas Zacarias que é abençoado e enxerga na sua bênção a manifestação de um Deus que faz muito mais, que na verdade está agindo dentro da nossa história. Não apenas para nos dar bênçãos materiais, bênçãos de saúde, livramento de um perigo, coisas pontuais, mas Ele entrou na nossa história para mudá-la de maneira completa, para livrar-nos do nosso pecado, para desfazer a ira que há entre Deus e nós. Deus é irado com pecadores, mas Ele mesmo entrou na história do homem para que essa ira seja desfeita. Para nós também, irmãos, deve ser da mesma maneira. Devemos louvar a Deus, devemos perceber que as bênçãos que Deus nos dá não são para apenas morrer conosco, não dizem apenas respeito a nós, mas elas são manifestação de um Deus que continua agindo dentro da história humana, dentro da minha e da sua história. Então ele fala a respeito de João, que será profeta do Altíssimo. Jesus será filho do Altíssimo. João será seu profeta, seu precursor, vai anunciá-lo, vai ser o primeiro a proclamar o Evangelho, dando às pessoas o que? O conhecimento necessário à salvação, que é o que João faz quando ele chama o povo ao arrependimento, e quando ele encontra Jesus pela primeira vez, o que ele diz? Agora sigam a Ele, porque importa que eu diminua e Ele cresça. Essa era a sua função, manifestando assim a misericórdia de Deus. E olha que curioso, o que tinha no discurso de João era tudo menos palavra doce. Ele era muito pesado de língua, assim, muito duro na forma de falar, mas assim ele estava manifestando a misericórdia de Deus. Porque, irmãos, quando Deus se digna a procurar nos disciplinar, nos chamar ao arrependimento, é um sinal de que Ele nos ama, de que Ele nos quer bem. E é isso que João manifestava a eles, a misericórdia de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento e apresentando o Messias, que é como um sol nascente, a alvorada, que vai rompendo e destruindo as trevas. Ele aqui agora, no seu trecho final, profetiza a respeito do próprio Messias, do próprio Jesus, que irá nos conduzir no caminho da paz. Então o texto conclui dizendo que João crescia fortalecido no espírito. Provavelmente os seus pais, por serem idosos, morreram quando ele ainda era jovem, mas ele continua vivendo no deserto, até que ele se manifesta publicamente em Israel. Para concluir, irmãos, só digo a vocês o seguinte: tenha um grande motivo para bem dizer a Deus. Não louve a Deus apenas a boca para fora. E até diria mais, você já tem um
grande motivo para bendizer a Deus. Ainda que você não tenha recebido uma bênção particular que tanto você deseja, você, por exemplo, neste Natal vai comemorar o maior gesto de misericórdia da parte de Deus para com sua vida. Deus lhe deu de presente o seu único filho. E só por esta razão já seria suficiente para bendizermos, falarmos bem de Deus, para louvarmos a Ele, engrandecê-lo. Busca, irmãos, ter uma experiência com o Senhor, para que vocês possam fazer como Zacarias. E quando alguém lhe perguntar, quando os seus filhos, por exemplo, te perguntarem: pai, quem é Deus, o Deus que o Senhor serve? Quem é Ele para o Senhor? E vocês poderem falar como Zacarias e Isabel: olha, meu filho, meu Deus é um Deus cheio de misericórdia. E o que eu vi é que Ele salva e redime o seu povo. Ele é real. Ele está conosco. Podemos sentir a presença dEle. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, louvamos o Teu nome por causa do Evangelho, Senhor, que é a maior das bênçãos, que é a maior das manifestações de misericórdia do Senhor para conosco, Pai. Ensina-nos, Deus, a valorizá-lo. Ó Pai, que o Evangelho se manifeste, ó Pai, em experiências ricas de comunhão contigo na vida dos meus irmãos, ó Deus. Na minha vida, Senhor. Pai, faça com que nós possamos fazer como Zacarias, poder dizer quem o Senhor é para nós, ter uma experiência real para contar, de que o Senhor continua a agir no meio do seu povo, manifestando salvação, manifestando redenção. Ó Pai, no nome de Jesus, aquele que nos guia no caminho da paz, que nos salva, que nos livra dos nossos inimigos, do pecado, do mundo, de Satanás, que nós oramos, pedindo que a Tua palavra, Pai, encontre morada em nós. Amém. Vamos cantar, irmãos? Cantar o cântico que Zacarias cantou, tá? Seja o Senhor, Deus de Israel, pois Ele visitou e redimiu para si um povo, e Ele promoveu poderosa salvação para nós. Aquilo que um dia Ele falou por seus profetas, aquilo que anunciou às gerações antigas, e Ele fez cumprir, e Ele nos salvou de nós. E agora eu canto, antes muda, agora eu falo, e o meu coração não creu. Tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, pois Ele visitou e redimiu para si um povo, e Ele promoveu poderosa salvação para nós. E aquilo que um dia Ele falou por seus profetas, aquilo que anunciou às gerações antigas, e Ele fez cumprir, e Ele nos salvou de nós.
muda, agora eu falo. E o meu coração não creu. Tudo que um dia ele falou foi fiel pra cumprir. E agora eu canto. Antes muda, agora eu falo. O meu coração não creu. Tudo que um dia ele falou foi fiel pra cumprir. Misericórdia revelou pra nós, livrou o nosso coração do medo, servi-lo com justiça e santidade todos os dias. E agora eu canto. Antes muda, agora eu falo. O meu coração não creu. Tudo que um dia ele falou foi fiel pra cumprir. Mais uma vez, agora eu canto. E agora eu canto. Antes muda, agora eu falo. O meu coração não creu. Tudo que um dia ele falou foi fiel pra cumprir. Irmãos, vamos nos colocar de pé, mais uma vez. Vamos fazer juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu reino, poder e glória, para sempre. Amém. Irmãos, eu chamo aqui a Sheila para dar um aviso sobre sábado. Gente, vão perdendo a vergonha, tá? Porque ano que vem eu vou ver bastante gente aqui na frente, orando, lendo o texto bíblico, beleza? E dirigindo o culto, tá? Bom dia. Eu queria avisar que nesse sábado a gente vai ter o passeio das crianças, né? Então, combinamos que o seu Zé, onde está vai levar a gente, vai ser lá em Mariporã. A gente vai se encontrar às 8h30, lá na Rua Luva 20, na frente do café dele. E vamos estar partindo de lá às 4h30 da tarde. A gente vai passar lá o sábado. E também a gente está organizando para servir o jantar, o almoço de Natal, dia 25, que vai ser no domingo. Então, a gente está fazendo toda a organização e as limpezas da cozinha. Vamos conversar com as mães ali também, para a gente fazer as compras. E quem puder ajudar, assim, muito bem-vindo. Meus irmãos, tenham uma boa semana. Que Deus abençoe vocês.